Paz e graça aos amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Flávio Elias, do canal Conhecendo as Escrituras. Estou me apresentando para os amados irmãos, porque desde o início do canal, que eu nunca tinha me apresentado, e eu estou vendo que o canal está crescendo, graças a Deus. Então venho aqui me apresentar para os amados irmãos e trazer mais um estudo da parte de Deus. Enquanto eu estava fazendo a série Noé, o Senhor me levou para esse estudo de hoje, que vamos falar da marca de Caim e o tempo do fim. A leitura se encontra em Gênesis 4, a partir do versículo 14. Vamos à leitura. E diz assim: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E o Senhor, porém, lhe diz: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Até aqui, meus amados, vamos dar início a esse estudo. Primeiramente, nós devemos entender que a marca de Caim pode estar relacionada à marca da besta. Da mesma forma que Caim matou Abel, o anticristo vai perseguir a igreja, o povo santo, os eleitos, e vai o matar também por ciúmes. E nós vamos ver no decorrer de toda a leitura, aqui em Apocalipse 13, 16, diz: Também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, primeiramente, amados, nós devemos entender que o Senhor fala na sua palavra que anuncia o fim desde o princípio. Então nós vamos ver que Gênesis vai estar em conectado com Apocalipse, por causa que Deus sempre vai estar nos levando para o tempo do fim. No livro de Gênesis, principalmente, ele sempre está mostrando a volta do filho dele para vir buscar a sua noiva. Então, quando nós vemos aqui o nome Caim, vamos aqui ver o significado. Caim significa possessão. Possessão, meus amados, é domínio, é a ação de possuir as pessoas. São pessoas que são dominadas por esses espíritos malignos. Como assim, irmão? Nós vamos ver aqui em Apocalipse esta ligação que vai ter com Caim também, que diz assim, Apocalipse 16, 13, diz: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que esses 3 espíritos imundos são espíritos de demônios. São hostes ou entidades demoníacas que estão agindo por trás dele. E vemos que ele reúne os reis, os poderosos, os grandes, os senhores do mundo para a batalha contra o Deus Todo-Poderoso. Então, primeiramente, temos que entender que o satanismo ele tem tendências e técnicas ocultistas de invocar entidades e fazer reuniões em secretos, aonde esses demônios elaboram seus planos satânicos para a humanidade, meus amados. E esses planos são planos sobre guerras, doenças e catástrofes, e muitas outras coisas. Então nós vemos que Gênesis vai estar em ligação com Apocalipse. O primeiro ser que foi possesso foi Caim. Caim deu início a essas coisas. A palavra também diz que ele é ferreiro, que é lança, tudo nos levando para o anticristo, para o tempo do fim, o ferro e o barro se misturando. Então, nós temos que entender que Caim, aqui em Gênesis 4, 7, o Senhor falando com ele, dizendo assim: se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo.
Então nós vamos ver aqui que existia uma luta constante. Da mesma forma que Paulo fala nas suas cartas que a carne e o espírito eles se gradeiam entre si no seu íntimo. Da mesma forma foi Caim, estava passando por essa situação. O Senhor sabia que o inimigo estava batendo em sua porta. O inimigo estava desejando o tragar. Então, este pecado foi mais forte, porque ele não conseguiu controlar. Por quê? Caim não conseguiu controlar. Porque ele foi tomado, meus amados, pelo ódio, pela ira e, por último, pela inveja. E isso deu acesso para que Satanás coabitasse. E era essa a oportunidade que ele queria. Então, Caim se torna o primeiro ser possesso desse espírito a qual João fala, filhinhos, muitos anticristos já vieram. E ele estava falando no espírito do anticristo que vem agindo desde o início. Agiu em Caim, ele deu início em Caim e vai se estender até o tempo do fim, que é do anticristo, o último, a qual ele vai se possessar. Que nós vemos aqui, esses espíritos são espíritos de demônios que estão no dragão, o anticristo, falso profeta e a besta. Então, nós vemos que da mesma forma da linhagem de Caim, aonde surgiu Nimrod, um tipo de anticristo, toda a linhagem dele foi uma linhagem mau. Eram caçadores. Da mesma forma que faz ligação, lança com aquele iníquo do tempo do fim. E nós vemos também que esses senhores, a qual os espíritos, demônios, estavam querendo reunir, os doutores, as autoridades do mundo, de todo mundo, os reis, o Senhor, aqui em Gênesis 4, versículo 14, diz: eis que hoje me lanças da face da terra. Caim foge da presença do Senhor e diz assim: da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. E nós vamos ver uma ligação aqui também em Apocalipse 6,15 que diz: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em caverna e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então eles vão estar se escondendo, da mesma forma que Caim se escondeu, foi fugitivo da presença do Deus Altíssimo. Quando o próprio Deus voltar com a sua ira, através do seu Filho, derramando furor nessas pessoas, eles vão gritar e vão preferir que as montanhas e as rochas caiam sobre ele do que a própria ira de Deus venha a ser derramada. Por isso esses donos do mundo, os senhores, esses reis, imperadores, a qual Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principado e potestade. Essas potestades e principados estão agindo nesses senhores, nesses donos do mundo, nesses governadores e imperadores que estão aí no topo. Então, é desses que a Bíblia está falando, a qual vão se esconder aonde? Nos seus bunkers. A palavra, ela, meu amado, ela é perfeita. O que nós vemos hoje são muitos bunkers sendo feitos para que essas pessoas venham se esconder da ira e do furor do Cordeiro de Deus. Então, nós vamos ver que outra ligação que o Senhor fala aqui, porém, lhe disse o Senhor: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim. E nós vamos ver o número 7, nos levando para 7 eras ou 7 gerações que o Senhor deixou. E aqui em Apocalipse vamos ter outra ligação, aqueles que estão com a marca da besta. O Senhor sela os deles, e os que não foram selados na testa com o selo de Deus será atormentado. E aqui diz que naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então nós vamos ver que esses que estão com a marca da besta, a marca imposta
nesse sistema que começou em Caim, que é um espírito maligno do anticristo, agindo desde o princípio e vai para o tempo do fim. Nós vemos que esse espírito marca essas pessoas espiritual, e aqui eles vão pedir a morte e não vão ter. Da mesma maneira como o Senhor falou. E eu pesquisando pessoas, tipos de anticristo, como Nero, Hitler, foram tipos de anticristo. E esses dois homens, todos dois se suicidaram. Coincidência? Muita coincidência, né, amados? Eles se suicidaram porque a palavra diz que não mataria, que eles não poderiam ser mortos. Então o espírito, que é um espírito, uma entidade que domina essas pessoas, tiraram suas próprias vidas. E agora nós vamos aqui para a segunda parte, que se encontra aqui em Gênesis 4:8, e disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu doutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então a voz de Abel estava clamando por justiça. Nós vamos ver uma ligação também em Apocalipse tremenda, que fala quando o cordeiro abre o quinto selo. E disse assim: quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? Então vemos que o sangue de Abel clamava por justiça, o sangue dos santos, dos eleitos do tempo do fim, clamarão por justiça. As duas testemunhas clamarão por justiça. Então Abel vai tipificar a igreja, o povo eleito do tempo do fim, os escolhidos, que serão perseguidos pela descendência de Caim, que está relacionado ao anticristo, aos judeus sionistas, perseguirão os gentios, as duas casas, por ciúmes deles, porque perderam sua primogenitura. Então nós vamos ver essa ligação mais uma vez aqui com o Apocalipse, a qual Caim representará e tipificará o anticristo. O espírito do anticristo surgiu ali, foi possesso primeiramente ali, e nós vamos ver que Abel vai tipificar a igreja do tempo do fim. E Cristo tem o seu corpo aqui na terra, e o seu corpo é selado pela sua marca. Nós vamos ver aqui em Gálatas 6,17, diz: de agora em diante que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo no meu corpo cicatrizes, que são marcas, que mostram que pertenço a Jesus. Então, nós devemos entender que o corpo de Cristo, os verdadeiros cristãos, as duas casas de Israel, elas serão marcadas. Aqui, Apocalipse 7:3 diz: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. E aqui no decorrer, aqui no contexto, vai dizer que são os 144 mil, que é os eleitos, as duas casas, o povo santo de Deus, que são selados, e nada acontecerá nessa parte quando for selado. Mas uma parte da igreja será perseguida e será morta, meus amados. Como Abel foi morto pelo seu irmão, nós seremos mortos e perseguidos por esses judeus sionistas que vão estar alinhados a esse sistema da besta e ao anticristo, que para eles será o seu Messias, por eles estarem debaixo de lei, que é maldição. Então nós vamos ver aqui Ezequiel 9:4, quando fala que ele vai marcar o povo também. Ezequiel viu uma visão atemporal das coisas do tempo do fim. Vamos ver aqui mais em cima: o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor na cintura, lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aqui
nós vamos ver que essas pessoas choram, gemem, se angustiam por causa da abominação desses homens, que faz coisas em secreto, que há abominação para Deus. O versículo 7, que nós vamos ver aqui, diz assim, ó, então começaram pelos anciões que estavam diante da casa. E lhes disse, contaminai a casa e enchei de mortos ádrios. E saíram e mataram na cidade. E Ezequiel fala, e havendo-os eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse, Senhor Deus, dá-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Então o Senhor vai vir com furor e ira para ser derramada sobre eles. Essa mesma linhagem do mal, a qual o próprio Cristo falou para aqueles fariseus, para os saduceus que faziam parte do Sinédrio, em João 8, vós sois filhos do diabo, porque eles praticavam e deram acesso para que o demônio, essa linhagem desses judeus sionistas, se estendesse até o tempo do fim e perseguisse seus irmãos com inveja, porque eles perderam essa primogenitura a qual o Senhor tinha dado a eles, mas eles ainda estão presos na lei que é maldição. E aí nós vamos ver aqui em Apocalipse 14:9, que diz assim, e seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e esta será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então nós vamos ver aqui, amado, que quando o Cordeiro vier, vai derramar a sua taça da ira, vai derramar o seu furor sobre esse sistema da besta, a qual eles vão se esconder nas rochas, nas montanhas, a qual esses reis, qual tem espíritos imundos e malignos, vão se esconder da presença e da face do Senhor. Sabemos que o sangue de Abel e o sangue da igreja está clamando por justiça. Enquanto Cristo estava na terra, o seu sangue estava clamando pelo perdão e pelo amor ao povo. Mas quando ele vier, ele não virá mais como um cordeiro, mas sim como um leão, para tragar as suas presas e implantar o seu reino junto com a sua amada igreja, meus amados. É isso o estudo de hoje que eu trago para vocês. Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, comente e se inscreva no canal para que eu venha fazer mais e mais estudo. E até o próximo estudo.